Olá, pessoal. A gente agora vai preparar a nossa planilha para usar o Flubaru e ele fazer a correção automática das questões para nós, tá bom? Então, para que ele possa fazer a correção automática, ele precisa do gabarito, tá? Então, a gente primeiro vai criar o gabarito e, na sequência, nós vamos utilizar a ferramenta, tá bom? Observa que o nosso formulário está bloqueado, né? Nós vamos desbloqueá-lo por um breve instante. Eu vou abrir aqui uma outra guia do meu navegador ou um outro navegador, tá? E vou responder esse formulário. Eu, professor. Que nome que eu vou colocar aqui? Gabarito. Tá? Aonde estão as minhas respostas? Bem, você deve ter preparado aí um documento, não é? Com as questões. No meu caso aqui eu tenho um documento do Word, tá? Vou preparar aqui as minhas questões e eu já vou colocar aqui, ó, as respostas. Então, a primeira resposta seria... Perdão, vou abrir aqui o meu navegador, onde questão do aluno, né? 13.000, tá? A questão 2, alternativa D de dado. A questão 3, alternativa B de bola. E a questão 4, alternativa A. Ó, gabarito, né? E as respostas corretas. E aí eu vou enviar. Feito isso, né? Feito isso, eu enviei como professor. Observa que a gente tem 8 respostas agora. Nós vamos bloquear o formulário novamente, ok? Então, voltando aqui para a planilha, ó, o gabarito e as respostas esperadas, tá? A gente vai colocar o Flubaru para nos auxiliar. Só que eu preciso chamar a ferramenta pela primeira vez. Então, a gente vai vir aqui, ó, complementos, Flubaru. Observa que os menus estão em inglês. Isso pode te assustar um pouquinho, mas fica tranquilo, ó. Flubaru, avançado, linguagem. Você vai clicar nessa caixinha. Ele vai pedir para que você escolha o idioma. Português do Brasil. Continue. Se você vier agora em complementos, Flubaru, os menus já estão em português. Tá? O que a gente vai fazer então para corrigir? Avaliar formulário. Ok? Então, qual é o caminho? Complementos, Flubaru, avaliar formulário. Sempre as primeiras opções, tá? Clicamos. Essa primeira opção, né? Ela vai dizer para a gente quantos pontos valem cada questão e se eu devo avaliar a questão ou não, tá bom? Então, ó, opções de avaliação. Não avaliar, identificação do aluno, né? Avaliação normal, tá bom? Digite o seu nome completo. É o nome do aluno, né? Não vale ponto. Então eu vou vir aqui, ó, identificação do aluno. Questão 1, lembra que ela é uma questão tipo texto? Eu vou colocar aqui, ó, não avaliar. Tá? A questão 2, eu vou deixar com que ela valha 3 pontos. A questão 3 vai valer 4 pontos. E a questão 4 vai valer 2 pontos. Tá? Então, o primeiro passo do Flubaru define se você vai avaliar e se vai atribuir pontuação, ok? Vou pressionar então o botão Continue. O segundo passo agora, tá? Ele está procurando o gabarito, tá bom? Ele quer saber qual coluna é o gabarito. Ó, nós criamos uma coluna, né, chamada de gabarito. Então eu venho aqui, ó, e marco exatamente essa coluna de gabarito. E aí eu vou pressionar o botão Continue. Ele está avaliando o formulário e já fechou a avaliação. Ok? Então, ó, vamos fechar aqui. Observa só o seguinte, tá? Nós temos aqui na nossa planilha as respostas. Isso aqui continua da forma como estava originalmente. E ele criou uma guia nova com as avaliações. Tá? Observa que nós temos os nomes e o total de pontos que cada um teve. Observa aqui que a Magali está numa cor diferente, porque a Magali conseguiu uma pontuação boa. Tá?
A questão 1 não foi avaliada, tá bom? Mas a Magali, ó, ela tirou 3 pontos na questão 2 e 4 pontos na questão 3. Então, esse aplicativo fez a correção para a gente das questões, do que cada um deles acertou, e a partir daqui você consegue fazer uma análise se acertou a questão especificamente, se não acertou, né? Você consegue exportar esses dados, você consegue definir exatamente o que o seu aluno fez de bom ou de ruim. Ok? Então, essa é a função do Flubaru. Lembrando que o Flubaru, uma vez instalado, você pode utilizar todas as vezes que você quiser. Tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida, entre em contato. Até o próximo.